Quando você ouve falar em naufrágio, provavelmente pensa no Titanic, certo? Mas e se eu te dissesse que existem tragédias muito piores, com mais mortos, mais horror e quase nenhuma atenção? Neste vídeo, você vai conhecer 12 naufrágios mais letais que o Titanic. Alguns foram tão devastadores que mudaram o rumo da história. Vamos começar. A tragédia do Princess Alice. Londres, setembro de 1878. Enquanto o sol se punha no Tâmisa, o Princess Alice voltava de um passeio à costa de Kent, cheio de famílias, crianças, casais, um fim de tarde perfeito. Mais à frente, o cargueiro Bywell Castle, com quase 900 toneladas, se aproximava no sentido oposto. As tripulações hesitaram. Ninguém reagiu a tempo. O impacto foi devastador. O cargueiro atingiu Princess Alice em cheio, partindo-o ao meio. A embarcação afundou em menos de 4 minutos. Desesperados, muitos passageiros caíram no rio, mas aí vinha o segundo pesadelo. Aquela parte do Tâmisa era usada como despejo de esgoto. Horas antes, 90 milhões de galões de dejetos haviam sido lançados ali. As roupas pesadas, especialmente das mulheres, dificultavam qualquer chance de flutuar. Quem não morreu afogado, morreu envenenado pela água poluída. Dos cerca de 700 passageiros, apenas 130 sobreviveram, mas vários deles morreram dias depois por infecções e intoxicação. O desastre do Princess Alice é até hoje a pior tragédia fluvial da história de Londres e talvez a mais tóxica. A monstruosa história do navio Essex. 1820, Pacífico Sul. O baleeiro Essex caçava cachalotes como tantos navios faziam na época. Mas naquele dia, o caçador virou presa. Enquanto parte da tripulação perseguia um grupo de baleias, uma delas, gigantesca, com mais de 25 metros, virou em direção ao navio. Sem aviso, ela se lançou contra o casco, com força suficiente para estourar madeira e aço. Pausa. Silêncio. E então, um segundo impacto, ainda mais violento. A água começou a invadir tudo. O navio afundou no meio do oceano, deixando os 20 tripulantes em pequenos botes à deriva. Tinham alguns mantimentos, mas nenhum destino certo. O capitão sugeriu ir às Ilhas Marquesas, mas os marinheiros recusaram, com medo dos habitantes locais, que achavam serem canibais. Ironicamente, semanas depois, eles mesmos recorreram ao canibalismo para sobreviver. Alguns morreram de fome, outros foram comidos. Após 89 dias no mar, apenas 8 foram resgatados. O caso chocou o mundo e inspirou o Moby Dick. Mas a versão real era muito pior que qualquer romance. USS Indianápolis. Tubarões, silêncio e negligência. Julho de 1945. O cruzador USS Indianápolis acabava de concluir uma missão ultra-secreta, entregar peças da primeira bomba atômica que logo devastaria Hiroshima. Mas na volta, o navio foi atingido por 2 torpedos de um submarino japonês. Explosões violentas abriram a lateral da embarcação e em apenas 12 minutos, o gigante de guerra desapareceu no Pacífico. Cerca de 300 homens morreram afogados ou queimados na hora. Os outros 900 caíram no mar, e foi aí que começou o verdadeiro inferno. Sem coletes suficientes, sem comida, sem água potável e sob o sol escaldante, os sobreviventes enfrentaram 4 dias no mar. Mas havia algo pior que o calor ou a sede: tubarões. Círculos de morte se formavam ao redor dos corpos boiando, e os ataques eram constantes. Eles esperavam o resgate, mas 3 mensagens de socorro foram ignoradas. Um comandante estava bêbado, outro jogando cartas, e o terceiro achou que era uma armadilha. Só depois de 4 dias, um avião da Marinha avistou os homens no mar. Dos 1.195 tripulantes, apenas 316 foram salvos. O restante foi levado pelo oceano, pela sede ou pelos tubarões.
Um desastre que hoje é lembrado como o pior ataque com tubarões já registrado na história naval. O naufrágio do White Ship, o dia em que a Inglaterra perdeu seu futuro. Ano de 1120. O navio mais rápido da frota real inglesa, o White Ship, estava pronto para cruzar o Canal da Mancha, levando a elite da corte. A bordo, nobres, cavaleiros e, o mais importante, o herdeiro do trono inglês, William Adelin, filho do rei Henrique I. O rei não embarcou, optando por outro navio. E os passageiros do White Ship, animados e embriagados, apostaram que chegariam primeiro. Em plena madrugada, com o mar calmo, o capitão aceitou o desafio. Mas a arrogância tem um preço. O navio colidiu com uma rocha submersa perto de Barfleur. O casco foi aberto. A água invadiu rapidamente. Em poucos minutos, a embarcação virou. Quase 300 pessoas morreram, incluindo William. A tragédia mergulhou a Inglaterra em um caos político. Sem herdeiro, após a morte de Henrique I, o trono foi disputado violentamente. O resultado? 15 anos de guerra civil, fome e instabilidade, um período conhecido como The Anarchy. Tudo por causa de uma travessia apressada, de um capitão bêbado e de uma aposta idiota. O naufrágio do White Ship não matou só passageiros, matou a estabilidade de um reino inteiro. SS Central America, o navio que afundou o ouro e a economia. Setembro de 1857. O SS Central America era um navio de passageiros, mas naquele dia ele levava algo muito mais valioso: 9 toneladas de ouro puro, vindas da Corrida do Ouro na Califórnia. Destino: Nova York. Mas, ao passar pela costa das Carolinas, o navio foi engolido por um furacão. Ventos de mais de 160 km por hora rasgaram as velas, inundaram os convéses e derrubaram o mastro. Durante dias, a tripulação lutou para manter a embarcação flutuando, mas no dia 11 a caldeira falhou. Sem energia, sem direção, sem chance. O capitão inverteu a bandeira americana, um sinal de socorro. 2 navios se aproximaram e conseguiram salvar 153 pessoas em botes. Mas ainda havia mais de 400 pessoas a bordo, incluindo tripulantes e homens que se recusaram a abandonar o navio por causa do ouro. Às 20 horas do dia 12, o SS Central America afundou, levando consigo 425 vidas, e o equivalente a 300 milhões de dólares em ouro. O impacto não foi só humano, foi econômico. O naufrágio provocou a quebra de bancos em Wall Street, colapsos financeiros em várias cidades e ajudou a desencadear o Pânico de 1857, uma das primeiras crises econômicas globais da história. Um naufrágio que afundou muito mais do que um navio. A explosão do Sultana, lucro acima da vida. Abril de 1865. A Guerra Civil Americana tinha acabado. Soldados da União, recém-libertados dos campos de prisioneiros, finalmente voltariam para casa. Em Vicksburg, Mississippi, milhares deles embarcaram no Sultana, um navio a vapor com capacidade para 360 passageiros. Mas havia um problema. O governo pagava por cada soldado transportado. Resultado: ganância. O capitão J. Cass Mason aceitou mais de 2.400 pessoas a bordo, 6 vezes o limite permitido. E pior, ele sabia que uma das caldeiras estava com defeito, mas ao invés de substituí-la, mandou fazer um remendo improvisado só para não atrasar o pagamento. 3 dias depois, o Sultana navegava pelo rio Mississippi, até que às 2 da madrugada a caldeira explodiu com força brutal. O navio se partiu em chamas. Centenas morreram na hora. Outros foram lançados ao rio, queimados, afogados ou esmagados pela estrutura em colapso. A cena era um verdadeiro inferno flutuante. Alguns sobreviventes se agarraram a destroços esperando socorro, mas quando ele veio, era tarde demais. Mais de 1.700 pessoas morreram, tornando o Sultana o naufrágio mais letal da história dos Estados Unidos.
E tudo porque alguém decidiu colocar o lucro acima da vida humana. Costa Concórdia, vaidade, romance e desastre. Janeiro de 2012. O cruzeiro Costa Concórdia, com mais de 4.200 pessoas a bordo, navegava pela costa da Itália sob o comando do capitão Francesco Schettino. Mas naquela noite, ele decidiu fazer algo impensável: desviar a rota e se aproximar perigosamente da ilha de Giglio. O motivo? Uma manobra de Sail by Salute, uma saudação ao estilo "Veja como sou ousado". E havia outra razão: ele queria impressionar uma mulher, sua amante, que estava a bordo. Às 21h45, o navio, viajando a mais de 15 nós, atingiu um rochedo submerso. O impacto rasgou 174 pés do casco abaixo da linha d'água. A água entrou, o navio começou a inclinar. Mas Schettino demorou mais de 1 hora para emitir o chamado de socorro. Quando a evacuação começou, já era tarde demais para a organização. Enquanto passageiros corriam, Schettino já estava fora do navio, dizendo que caiu num bote salva-vidas. O resgate durou horas. No fim, 32 pessoas morreram. O capitão foi condenado a 16 anos de prisão. E o cruzeiro, um símbolo de luxo, virou um monumento à arrogância humana. Um naufrágio moderno que prova que até hoje decisões idiotas continuam afundando navios. Wilhelm Gustloff, o maior naufrágio já registrado. Janeiro de 1945. A Alemanha nazista desmoronava. Tropas soviéticas avançavam rápido e milhares de civis tentavam fugir. No porto de Gdynia, na atual Polônia, o transatlântico Wilhelm Gustloff foi liberado para a evacuação. Originalmente um navio de cruzeiro, agora servia como transporte militar. Sua capacidade era de 1.500 passageiros, mas naquele dia ele levava mais de 10.000 pessoas, incluindo mulheres, crianças e feridos. Às 21 horas, no meio do Mar Báltico, um submarino soviético S-13 localizou o navio e disparou 3 torpedos. Todos atingiram o alvo. O casco se rompeu. Milhares correram para os convéses, mas o frio era cruel. Muitos botes salva-vidas estavam congelados no lugar. O navio começou a inclinar violentamente para o lado. Apenas 9 botes foram lançados antes que o Wilhelm Gustloff desaparecesse sobre as águas congelantes. A maioria das pessoas se jogou no mar e morreu em minutos por hipotermia. No final, cerca de 9.000 pessoas perderam a vida, mais de 6 vezes o número do Titanic. Mas como era um navio alemão, em plena guerra, o mundo preferiu esquecer. Uma tragédia monumental, enterrada no silêncio do Mar Báltico e da história. O Lejola, o Titanic africano. Setembro de 2002, Senegal. O ferry Lejola, com capacidade para 580 pessoas, partia de Ziguinchor rumo à capital, Dakar. Mas naquele dia, o número real de passageiros ultrapassava 1.800, 3 vezes acima do limite. O navio, com o histórico de problemas mecânicos, navegava com um dos motores ainda danificado. Mesmo assim, zarpou. Às 23, no meio do Atlântico, uma tempestade tropical atingiu a embarcação. Em condições normais, o Lejola teria resistido, mas com tantos passageiros acumulados no andar superior, o navio estava desequilibrado e vulnerável. Bastaram 5 minutos, ele virou completamente. Muitos ainda estavam dentro, presos em bolsões de ar, esperando socorro. Mas outro erro devastador: nenhum alerta de emergência foi enviado. O desastre só foi percebido quando pescadores locais viram flares disparados por sobreviventes. O resgate oficial chegou só no dia seguinte, tarde demais. Apenas 64 pessoas sobreviveram. Mais de 1.800 morreram, incluindo centenas de crianças. É até hoje o pior naufrágio em tempos de paz na África e um dos maiores do mundo. Uma tragédia causada por negligência, ganância e silêncio. SS Eastland, tragédia atracada.
Chicago, 1915. O SS Eastland, um navio elegante dos Grandes Lagos, preparava-se para um passeio com funcionários de uma fábrica local. Mais de 2.500 pessoas embarcaram logo cedo. Mas o que ninguém sabia era que o navio tinha um defeito antigo. Ele era top-heavy, ou seja, instável. Após o desastre do Titanic, uma nova lei obrigava embarcações a carregar botes salva-vidas para todos a bordo. Boa ideia, certo? Mas no caso do Eastland, isso significou ainda mais peso no convés, piorando o desequilíbrio estrutural. Às 6h41 da manhã, enquanto ainda estava atracado, o navio começou a se inclinar. A tripulação tentou estabilizar enchendo tanques de lastro, mas o efeito foi o oposto. Em poucos minutos, o Eastland virou de lado, colapsando completamente dentro do próprio cais. Quem estava no convés conseguiu escapar, mas centenas estavam em salões fechados no interior. A água entrou como um soco. Mesas, cadeiras e estruturas metálicas esmagaram passageiros antes que pudessem fugir. 844 pessoas morreram, muitas delas crianças e mulheres. Tudo isso sem que o navio sequer deixasse o porto. Uma tragédia absurda causada por uma tentativa mal planejada de aumentar a segurança. SS Qiangia, o desastre esquecido da China. Dezembro de 1948. A guerra civil chinesa avançava. Milhares de civis, aterrorizados pela chegada do Exército Vermelho, fugiam de Xangai. O navio SS Qiangia foi autorizado para a evacuação. Capacidade oficial: 2.150 passageiros. Estimativas reais: mais de 5.000 pessoas a bordo. O navio zarpou pelo rio Huangpu, superlotado e com tensão no ar. Mas a tragédia viria debaixo d'água. A cerca de 80 quilômetros de Xangai, uma mina naval remanescente da Segunda Guerra Mundial explodiu na popa do navio. A explosão foi tão poderosa que matou centenas na hora. O navio afundou parcialmente, mas como o rio era raso, partes do convés ficaram visíveis. Ainda assim, a água invadiu os compartimentos inferiores, afogando milhares. E então veio o golpe final. O rádio estava nos decks inferiores. Sem comunicação, nenhum pedido de socorro foi enviado. Somente quando os sobreviventes dispararam sinalizadores, pescadores notaram algo estranho. Mas o resgate veio tarde. Aproximadamente 3.900 pessoas morreram. É uma das maiores tragédias marítimas da história, e quase ninguém fora da China conhece esse nome, Qiangia. Dona Paz. O inferno no mar. 20 de dezembro de 1987, Filipinas. O ferry Dona Paz, com capacidade para 1.500 passageiros, partia lotado de famílias indo celebrar o Natal. Mas algo estava errado. Oficialmente havia 1.518 a bordo. Na prática, mais de 4.400 pessoas. Corrupção, subornos, descontrole. Às 22h30, o navio colidiu com o MT Vector, um petroleiro carregando mais de 1.000 toneladas de gasolina. O impacto causou uma explosão monstruosa. O combustível se espalhou pelo mar e o oceano inteiro pegou fogo. Passageiros saltavam das chamas para chamas. O navio não tinha coletes disponíveis. Eles estavam trancados à chave. O capitão? Ninguém sabe. Nenhuma chamada de socorro foi feita. 1 hora depois, outro navio viu o clarão no mar. Mas só 26 pessoas foram resgatadas com vida. Mais de 4.400 morreram. É até hoje o pior naufrágio civil da história em tempos de paz. E o mais trágico era 100% evitável. Corrupção, negligência e desprezo pela vida humana transformaram o Dona Paz em uma fogueira flutuante de horror. Esses foram 12 dos piores desastres marítimos da história.
Alguns chocaram o mundo, outros o mundo preferiu esquecer. Mas todos têm algo em comum: vidas perdidas por falhas humanas, ganância ou puro descaso. Qual dessas histórias mais te marcou? Ou tem alguma que você acha que faltou? Comenta aqui embaixo com a hashtag Inferno no Mar. E se curte histórias reais como essa, se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa seu like. A gente se vê no próximo vídeo.